Olá, malta maravilhosa! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vou fazer algo um bocadinho diferente. Vou abrir o meu coração e partilhar convosco o início da minha própria história de amor. O momento exato em que tudo começou. Sim, vamos falar sobre aquele primeiro olhar, aquele clique que muda tudo. Peguem numa bebida quente, aconcheguem-se, porque esta história é daquelas que aquecem a alma. Tudo começou num dia que tinha tudo para ser absolutamente normal. Eu não estava à procura de nada nem de ninguém. Sabe aqueles dias em que estamos focados no trabalho, nos estudos, na nossa rotina? Era exatamente assim que eu me sentia. A vida seguia o seu rumo, sem grandes surpresas no horizonte. Mal sabia eu que o universo tinha outros planos para mim e que estava prestes a virar a minha vida do avesso da melhor maneira possível. O cenário era um café. Sim, um clichê. Eu sei, mas às vezes os clichês acontecem conosco. Era um daqueles cafés charmosos, com cheiro a grãos de café moídos na hora e uma playlist de música ambiente que nos fazia sentir em casa. Eu estava lá com amigos, a rir, a conversar sobre banalidades, completamente imerso na nossa bolha. E foi então que a porta se abriu. E lá estavas tu. Entraste e juro, por um instante, o tempo parou. Parecia uma cena de filme. A luz do final da tarde entrava pela janela e iluminava-te de uma forma que parecia quase mágica. O som do café e as conversas à minha volta. Tudo desapareceu. Só existias tu. O teu sorriso era a coisa mais genuína que eu já tinha visto. A forma como o teu cabelo caía sobre os ombros, a tua roupa simples mas cheia de estilo, a tua energia, tudo em ti irradiava uma luz contagiante. O meu coração, literalmente, deu um salto. Senti um calor a saber-me pelo rosto, e as minhas mãos ficaram subitamente frias. Olhei para os meus amigos, mas eles continuavam a sua conversa, alheios ao terremoto que estava a acontecer dentro de mim. Eu só conseguia pensar: quem é esta pessoa? Tive de fazer um esforço monumental para desviar o olhar e tentar voltar à conversa, mas era inútil. A minha atenção estava completamente capturada. Ficava a olhar discretamente, tentando memorizar cada detalhe. A forma como pediste o teu café, como agradeceste com um sorriso ao barista, como te sentaste numa mesa perto da janela e abriste um livro. Parecias tão em paz, tão no teu próprio mundo. E eu, do outro lado da sala, senti uma vontade inexplicável de fazer parte desse mundo. Era uma mistura de admiração, curiosidade e um nervosismo que me paralisava. Os meus amigos devem ter percebido que eu estava no outro planeta, porque um deles deu-me uma cotovelada e perguntou: "Está tudo bem? Pareces um fantasma." Eu apenas abanei a cabeça e disse algo como: Sim. Estava só a pensar numa coisa." Que grande mentira! Eu não estava a pensar. Eu estava a sentir algo completamente novo e avassalador. A minha mente começou a correr a 1000 a hora. Devo ir lá falar. O que é que eu digo? "Olá. Acho que me apaixonei por ti nos últimos 5 minutos." Não. Isso seria ridículo. O medo da rejeição, a timidez, tudo veio ao de cima. Cada fibra do meu ser gritava para eu ficar quieto na minha cadeira e não fazer figura de parvo. Mas havia outra voz mais baixinha, mais cor-de-rosa, que sussurrava: "E se for a pessoa da tua vida, vais deixar esta oportunidade passar?" Foi uma batalha interna, intensa. Vi-te a folhear o livro, a beber o teu café lentamente, e percebi que o tempo estava a esgotar-se. A qualquer momento, poderias levantar-te e ir embora, e eu nunca mais te veria. A ideia de viver com esse e se foi o que me deu o empurrão final. Respirei fundo. Juntei toda a coragem que tinha menos, que não era muita. Acreditei menos. E levantei-me. Caminhar até a tua mesa pareceu uma maratona. As minhas pernas tremiam. Cada passo era uma vitória contra o pânico. Quando finalmente cheguei, fiquei ali parado por um segundo, sem saber o que dizer. Tu levantaste o olhar do livro, e os teus olhos tinham um brilho que me desarmou por completo.
Foi nesse momento que soube que não havia volta a dar. Gaguejei qualquer coisa. Algo como: desculpa incomodar. Mas reparei que estás a ler um dos meus livros favoritos. Era verdade. Felizmente. Não foi uma desculpa totalmente inventada. Tu sorriste menos. Aquele sorriso outra vez. Menos e fechaste o livro. E em vez de me achares um estranho, convidaste-me a sentar. Foi o alívio mais incrível que alguma vez senti. A conversa fluiu de uma forma tão natural que parecia que nos conhecíamos há anos. Falamos sobre o livro, sobre música, sobre sonhos, sobre medos. Descobrimos que tínhamos tanto em comum, mas também tantas diferenças fascinantes. Cada minuto que passava, eu tinha mais a certeza. Aquilo era especial. Não era uma paixoneta qualquer, era uma conexão real, profunda, que eu nunca tinha experienciado antes. Quando nos despedimos, trocamos números de telefone. Lembro-me de sair do café e senti que estava a flutuar. Liguei aos meus amigos e eles não acreditavam. A verdade é que nem eu acreditava bem. Aquele dia, que começou tão normal, te enrocei, transformado no primeiro dia do resto da minha vida. E esse, meus amigos, foi o dia em que te vi pela primeira vez. O início da nossa história. Um momento que mudou tudo e que eu guardarei para sempre no meu coração. Mostra que às vezes os maiores presentes da vida aparecem quando menos esperamos. Basta ter um pouco de coragem para os agarrar. Espero que tenham gostado de ouvir este pedacinho da minha vida. É uma história muito pessoal para mim, mas senti que a devia partilhar convosco. E vocês, têm uma história assim? Contem-me nos comentários como conheceram a vossa pessoa especial. Adoro ler as vossas histórias. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, de partilhar com alguém que precise de um pouco de romance no seu dia e, claro, de subscrever o canal para não perderem os próximos conteúdos. Muito obrigado por estarem aí. Um grande beijo e até a próxima.